O mundo, de uns tempos para cá, vem se tornando mais complexo. É possível crescer como pessoa, se destacar, aprender coisas novas, fazer empreendimentos. Mas isso exige muito e, a longo prazo, notamos os efeitos colaterais. Por isso, nunca fez tanto sentido a sabedoria estoica, uma filosofia que busca a simplificação da vida. Só que estamos na era digital, onde as pessoas buscam o que está em alta para pautas para vídeo e o que traz más interpretações. Nesse vídeo, eu vou te falar sobre o sentido real, prático e simplificado da filosofia estoica. Eu estou falando hoje de um local chamado 15 de Novembro, no interior do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou fazer um vídeo explicando o que realmente é a filosofia estoica adaptada aos dias de hoje, ao mundo moderno. Antes de começar esse vídeo, eu quero que tu deixe um Eicopini. Estou aqui para manifestar o teu interesse. Não todas as pessoas, mas se tu é daquelas pessoas que me acompanham com frequência, para que essa plataforma envie para você novamente novos vídeos, você precisa comentar e interagir com ela. É assim que o algoritmo funciona. E como esse algoritmo não tem um critério de qualidade e profundidade de conteúdo, é preciso que você deixe o seu Eicopinito aqui, para que ele entenda que você se interessa por esse tipo de conteúdo. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que, de uns tempos para cá, a palavra estoicismo estourou. Então muitas pessoas começaram a fazer vídeos sobre isso, como se isso fosse uma fórmula mágica e como se todas as pessoas bem-sucedidas fossem seguidoras do estoicismo. Então esse termo começou a ficar prostituído e se pesquisa no YouTube muito sobre isso. E vendo os vídeos mais acessados sobre esse tema, se vê as pessoas abordando isso de uma maneira genérica e até mesmo mudando o seu significado, um copiando do outro e perdendo o real sentido disso tudo. Nós vemos as pessoas falando que o estoicismo nasceu na Grécia, criado por Zenão, uma escola filosófica e etc, 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 que tem alguns princípios, mas não soubemos adaptar esses princípios para a nossa realidade e se isso faz sentido ou não. Como que uma coisa filosófica vai fazer sentido hoje, nesse mundo moderno e liberal? Então eu quero te pedir humildemente para que você veja esse vídeo com a mente muito aberta e que esqueça todos os outros conceitos que tu tem de estoicismo, porque eu vou tentar abordar isso aqui não de uma maneira filosófica, mas de uma maneira mais prática, mais reflexiva e mais próxima da nossa realidade. Muitas pessoas dizem que a filosofia estoica é uma filosofia que vai te fazer ser apático em relação às tuas emoções e que o estoico se torna um cara frio, um cara que não busca, que não vive os prazeres da vida, porém também um cara que não sente medo, que não sente as coisas ruins também. Um cara que está indiferente a tudo. Na verdade, não é bem por aí. O estoicismo é uma filosofia que te induz a buscar a virtude. O que é virtude? Virtude pode ser, por exemplo, a busca da sabedoria, é um dos preceitos do estoicismo, a busca pela coragem, a busca pela disciplina. Esses são alguns exemplos de virtude. Então, o estoico vive uma vida em virtude. Certas coisas que algumas pessoas querem fazer para suas vidas, para os seus planos de carreira, exigem disciplina, exige uma vida estoica, exige virtudes. Só que algumas pessoas, elas buscam essas virtudes como um meio para atingir um fim. Ou seja, talvez seja ter mais sucesso e ficar mais rico. Eu cheguei até a ver vídeos com o título Estoicismo, a arte de ter uma vida de sucesso, onde uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A filosofia estoica, ela está mais relacionada à busca da plenitude e à busca da simplicidade. Então uma coisa depende da outra. A plenitude, ela é alcançada através de uma busca de simplicidade. Por que busca e não simplesmente escolher ser pleno e escolher ser simples? Porque o mundo de hoje, atual, ele é complexo e para a gente viver nesse mundo a gente tem que entrar nessa complexidade. Então eu vou dar o exemplo de um cara de negócios, um empresário, um homem de negócios. Esse cara, ele está imergido na complexidade do mundo. Então, não que isso seja ruim ou que seja errado, mas ele está na vida complexa. E ele está muito distante de ser pleno, de ser sereno e de ser simples. Porque ele teve que estudar várias coisas, ele teve que ter várias faculdades mentais para exercer a sua profissão, a sua função.
Ou seja, primeiro, começa lá atrás, onde coloco na nossa cabeça de que nós temos que ter uma busca pelo sucesso, talvez, e até mesmo o nosso ego colocando desejos em nós, desejos de ser melhor do que os outros. E também, não só o ego, mas o mundo como um todo, o marketing, a publicidade, as grandes empresas, colocando desejos em nós de consumo. Tudo isso vai tornando a nossa vida complexa, vai tornando a nossa vida chata, difícil de ser vivida e a felicidade e plenitude cada vez mais distante. Só que eles sustentam essa ideia de que a felicidade que está lá distante tem que ser alcançada, quando na verdade lá não existe nada. E você só passa buscando, percorrendo esse caminho, como se essa fosse a vida. O estoicismo vem e diz que, olha, existe algo a mais, mas não está lá, está aqui. E para que você veja esse aqui, você precisa eliminar o desejo de chegar lá. Então é basicamente você deixar de lado um pouco os seus desejos. Por que eu me alinho tanto com o estoicismo? Porque eu sempre falei muito do ego, da Matrix, e isso está totalmente coerente com o que eu acredito. Apesar de que não me considero uma pessoa estoica. Inclusive, gostaria que você também não se considerasse um estoico, que você não se considerasse nada, que não colocasse rótulos em si mesmo. O que resume o estoicismo, de maneira simples e que vai entrar na tua mente, é a busca da ataraxia, a busca da vida nua. O que isso significa? Bom, ataraxia, se tu pesquisar sobre isso e cair no conceito filosófico disso, vai ver que isso não faz muito sentido. Por isso que eu chamo isso de busca de ataraxia, que significa uma busca ao contrário do que as outras pessoas estão fazendo. As outras pessoas estão buscando agregar coisas para si. Elas estão buscando ter mais poder de compra, elas estão buscando ficar mais complexas, mais tudo, né? Tudo que elas puder. Só que tudo que você carrega contigo é como se estivesse carregando uma bolsa mental. Só que um dia essa bolsa ela começa a ficar pesada e tu começa a se desgastar para carregar tudo. A busca da ataraxia, ela é esse efeito contrário, tu ir deixando as coisas de lado. Por isso que hoje em dia, palavras como minimalismo fazem tanto sentido e muitas pessoas falam sobre isso. Claro, elas gourmetizaram isso tudo e acabou ficando feio, mas faz muito sentido mesmo assim. A ataraxia, o significado real dessa palavra é como se fosse eliminar complicações. Em outras palavras, simplificar a tua vida. Então você se pergunta, como que eu posso simplificar a minha vida hoje? Uma filosofia de vida, hoje está muito na moda, filosofias de vida, ideologias. Aí tu começa a pensar, se tu ser adepto a uma dessas coisas aí, vai simplificar a tua vida ou vai torná-la mais complexa? Seus objetivos, colocou objetivos para percorrer, né, como se fossem placas no caminho para você se guiar, para tu correr atrás delas. Isso vai tornar a tua vida mais simples ou mais complexa? Não vai ser uma verdade absoluta ou algo exato, mas uma questão de pensar sobre. Estoicismo relacionado à plenitude das emoções significa que você não vai se emocionar quando tiver um prazer muito grande na tua vida, né? Se empolgar demais com as coisas positivas e nem se desesperar com as coisas negativas. Então tem um meio termo e esse meio termo é mais neutro, né? Você está mais estático, está mais centrado, tem uma âncora muito forte em si mesmo. Só que aí tu me pergunta, o Copini, o estoico não sente prazer, ele não busca o prazer? Bom, uns dizem que sim, outros dizem que não. O que eu acho é que aceita o que vier, mas não se deixe dominar por aquilo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que dou muito valor ao prazer da minha vida. Então se eu estou andando numa estrada e eu gosto muito de dirigir, essa estrada está vazia, não tem nenhum carro na minha frente, eu vou acelerar, porque a sensação de acelerar um carro e andar no máximo da velocidade me dá muito prazer, me dá muita adrenalina, eu gosto muito disso. Um estoico aceleraria o seu carro? Provavelmente não. Ele não se deixaria levar pelo momento. Então cabe você também a se perguntar se isso faz sentido ou não. Se talvez uma filosofia que elimine completamente o prazer da tua vida, talvez seja um pouco estranha. Então cabe a você entender realmente o que isso tudo significa. O caminho para uma vida plena é um caminho estoico, é o caminho da ataraxia, o caminho de você simplificar, e simplificar exige deixar coisas para trás, é limpar a tua vida. Eu chamo isso de vida nua, é construir uma vida nua. Um exemplo de construção de vida nua, você tem 10 amigos e você precisa dar atenção para os 10, mas desses 10 apenas 2 são realmente seus amigos.
apenas 2 saem com você e fazem coisas legais com você. Então é óbvio que você vai eliminar os outros 8. Ter uma vida nua é uma vida minimalista, apesar de que esse termo está prostituído também. Mas é uma vida nua, uma vida simples, uma vida em que tu elimina coisas que não são realmente necessárias. Isso é o resumo do estoicismo, a filosofia que busca a virtude, que busca a coragem, a sabedoria, a liberdade e a disciplina. Se gostou desse vídeo, deixa um comentário, deixa a tua opinião e deixa um like, né? Ative sempre as notificações desse canal. Um abraço!